É possível ter certeza da salvação? Isso é arrogância? Neste vídeo vamos entender como ter certeza da salvação biblicamente. Para começarmos, é necessário entender que o termo salvação na Bíblia gira em torno de um assunto específico e espiritual. A narrativa bíblica mostra que o homem foi separado da comunhão perfeita com Deus pelo pecado e necessita da reconciliação com seu Criador. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 3: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Para reverter esta ruptura que houve com a humanidade pelo pecado de Adão, Jesus vem ao mundo com a missão reconciliadora. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, do verso 8 ao 12: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Adão, a humanidade pecou e seus descendentes já foram gerados com o pecado, manchando sua natureza e tirando-os da comunhão plena com Deus. Desta forma, biblicamente todos dependem da reconciliação com o Eterno, que só em Jesus se pode conseguir. Ele teve a mesma condição de Adão e não pecou contra o Pai, sendo isto parte do processo que salvou a humanidade da condenação de viver a eternidade longe do seu sublime Criador. A Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 17 ao verso 21. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A salvação espiritual, então, acontece pelo ato de justiça de Deus em Jesus Cristo. É a graça, que significa favor imerecido. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 16 ao 18: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Evangelho de João deixa claro que este ato salvador é unilateral. O homem não participa com a sua bondade, esforço ou caridade. Estas coisas devem até ser consequência da vida de uma pessoa que recebeu a Cristo como seu único Salvador, mas nunca serão a causa da sua redenção. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É a vontade de Deus que os filhos sejam caridosos, bondosos, amorosos, honestos e pratiquem toda a boa obra. Contudo,
quando isso acontece sem a fé em Jesus como Salvador e Filho de Deus, você colherá as consequências desta vida, por ser uma boa pessoa, não as espirituais. A salvação não foi de graça, porque Cristo pagou um preço absurdo, mas é graça para os homens que a receberam mesmo sem merecerem. Então, a convicção e certeza da salvação vem da confiança no que Jesus conquistou na sua vida, morte e ressurreição pela humanidade, e não na bondade de cada um. Assim Deus garante em sua palavra, que a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 13 ao 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O selo era um símbolo de autoria e propriedade, enquanto o penhor é uma garantia de recebimento. Pode-se concluir então com esta garantia que, além do cristão poder ter certeza da salvação pela fé em Jesus Cristo e no que ele fez, tal certeza também é uma evidência da presença do Espírito Santo em quem realmente se tornou filho de Deus e tem a sua garantia de ser verdadeiramente salvo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 ao 13, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Apesar do dito popular que todos são filhos de Deus, a Bíblia trata como filhos aqueles que, através de Jesus, tiveram um novo nascimento espiritual. Esta nova vida está disponível a todos que escolherem livremente crer que o que Jesus fez foi o suficiente para os salvar da condenação eterna. A Bíblia diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 6, porque isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. O único que pode mediar a entrega da sua vida a Deus é Jesus Cristo. Nenhuma pessoa ou instituição tem poder para criar esta ponte. Se esta mensagem de alguma forma tocou seu coração e não sabe exatamente o que fazer a partir de então, siga a orientação contida na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do verso 9 ao 11, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Faça uma oração dizendo que confessa o Senhor Jesus como seu Salvador e que acredita em sua obra redentora. Peça perdão pelos seus pecados e pelo tempo que se manteve distante dele. Depois procure alguém que você conheça e que já passou por esta experiência para lhe orientar nos próximos passos desta maravilhosa jornada. Para apoiar este canal, se inscreva, clique no sininho e curta este vídeo.